Eu tenho uma palavra do Senhor aos nossos corações nessa manhã. Fico muito feliz porque toda vez que eu venho ministrar a palavra do Senhor, Deus falou primeiro comigo. E eu gostaria de compartilhar essa palavra contigo nesta manhã. E a palavra desta manhã é: vivendo em comunidade segundo a Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor disse: não é bom que o homem viva só. Gênesis 2,18, não é bom que o homem viva só. Queridos, é muito fácil falar sobre como viver em comunidade aqui neste lugar. Você vai entender. Essa verdade ecoa em toda a Escritura. O reino de Deus é formado por povos e não por um indivíduo isolado. Somos um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27 diz: assim como o corpo depende da harmonia entre as suas partes, a comunidade floresce quando cada um serve com amor, humildade e propósito. Viver em comunidade não é estar sozinho. Viver em comunidade não se trata de um indivíduo, se trata de pessoas, de um povo. Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, nós vemos o retrato vivo da primeira comunidade na Bíblia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tinham tudo em comum e caíam na graça de todo o povo. Essa mensagem nos ensina 3 verdades sobre viver em comunidade. Comunidade é compromisso espiritual. Eles perseveravam na palavra e na oração. Uma comunidade saudável nasce da presença de Deus e não de afinidades humanas. Olha que coisa mais linda. Uma comunidade nasce da presença de Deus e não com afinidades humanas. A segunda verdade: comunidade é partilha. Eles dividiam o pão e os recursos. Quando a fé é genuína, o egoísmo dá lugar à generosidade. Acabamos de ver isso agora há pouco. Verdade número 3, comunidade é testemunho. A unidade deles atraía pessoas. Onde há amor, o mundo vê Cristo. Vá anotando isso aí, querido. O apóstolo Paulo nos lembra, em Gálatas capítulo 2, versículo 2, Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Em comunidade ninguém caminha sozinho. O erro de um é corrigido com amor, a dor é aliviada com compaixão, e as vitórias são celebradas juntos. Por isso, viver em comunidade é viver o Evangelho na prática, é abrir o coração, perdoar, servir e amar, não porque o outro é perfeito, mas porque Cristo nos amou primeiro. Não estamos aqui falando de perfeição, mas estamos falando de aperfeiçoamento. Esse tópicozinho me chamou muita atenção. Nós não estamos aqui falando de perfeição, mas nós estamos falando aqui de aperfeiçoamento. Viver em comunidade é viver como o céu vive, em amor, unidade e propósito. Que a nossa convivência seja um reflexo do amor de Deus, para que o mundo creia que Jesus está entre nós. João 17, 21. A junção dessas duas palavras, comum e unidade, nos faz refletir em viver em comum com os outros. Verdade número 1, novamente. Viver em comum é viver em amor. Romanos capítulo 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros como amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Viver em comum é colocar o outro em primeiro lugar. Todos os que criam estavam juntos
e tinham tudo em comum. Atos 2:47. Verdade número 3, viver em comum é caminhar juntos. Melhor é serem dois do que um, se um cair o outro levanta. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Significa que nós não devemos andar sozinhos. Isso é viver em comum. É ter alguém para apoiar, corrigir, ensinar, celebrar ao seu lado. A solidão enfraquece, mas a comunhão fortalece. É outro tópico. A solidão enfraquece, mas a comunhão fortalece. Viver em comum é refletir Cristo. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. João capítulo 13, 35. A verdadeira comunhão é um testemunho vivo do Evangelho. Quando vivemos em harmonia, o mundo vê Jesus em nós. Viver em comum com o outro é ter um coração disposto a servir, compartilhar alegrias, dores e fé, cultivar a unidade e o perdão, fazer parte de algo maior do que a si mesmo. Queridos, até aqui eu não falei nenhuma novidade. Se tem um lugar que é referência de comunidade, é a CB Paz. Eu fiz questão de anotar e quase que ler, e você ficou aí sentado dizendo assim: poxa vida, eu vim agora de manhã e vou ficar aqui participando de um estudo, de uma leitura da palavra, de algo tão ministrado aqui neste lugar, sobre comunidade. Nós temos ouvido aqui mensagem após mensagem, e falar sobre o que eu tenho aprendido de comunidade neste lugar aqui, como que fala, eu não posso, porque o que eu tenho aprendido sobre viver em comunidade aqui é excepcional. O amor, a recepção, o viver em comum, palavras, o abraço, isso é viver em comunidade. Então, tudo isso que eu falei até agora não é novidade, mas eu conheci a história de uma mulher, lendo essa palavra, preparando, de uma mulher chamada Teresa, que vivia em um dos lugares mais pobres do mundo, Calcutá, na Índia. E ela ali viveu uma mulher, e ela entendeu profundamente o significado comum de viver em comum com os outros. Teresa não era rica, não tinha poder político, ela poderia ter vivido confortavelmente em um convento, mas algo dentro dela, o amor de Cristo, a fez enxergar Deus no rosto dos pobres, dos doentes e dos enfraquecidos. Todos os dias Teresa saía pelas ruas e becos, recolhendo pessoas abandonadas. Ela as levava para um pequeno abrigo, limpava suas feridas, dava comida e um pouco de dignidade. Mas o que mais ela oferecia era a presença. Ela vivia com os que sofriam, chorava com os que choravam, e alegrava-se com os que encontravam esperança. Certa vez, alguém perguntou a ela, olha a pergunta: Teresa, como você consegue continuar ajudando tantas pessoas? O mundo parece não mudar. E ela respondeu: o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem ela, o oceano seria menor. O que eu faço parece ser uma gota no oceano, mas sem ela, o oceano seria menor. E foi assim, queridos, nesse momento que eu fui ministrar sobre comunidade, eu falei: Senhor, mas a nossa comunidade é maravilhosa. Eu tenho aprendido e sido aperfeiçoado todos os dias a viver em comunidade.
Mas vendo a história dessa mulher, de como o Espírito Santo direcionou ela para viver em comunidade, eu pude entender que o Espírito Santo de Deus estava me aperfeiçoando, e eu quero dividir isso com você, porque nós somos santificados e aperfeiçoados todos os dias da nossa vida. E eu vi que uma comunidade tão generosa, uma comunidade que vive fazendo, sempre disposta, e tendo os feitos grandes, como o Dia das Crianças e tantos outros acontecimentos que têm acontecido aqui dentro dessa comunidade, eu vejo as pessoas dispostas, e fazendo, e acontecendo. Eu falei: Senhor, aonde é que essa comunidade ou eu ainda precisa ser aperfeiçoada? E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo a partir desse momento. Essa mulher chamada Teresa, ela estava ali nas ruas de Calcutá, e de repente ela encontrou uma criança, e ela olhou para o rosto daquela criança. Eu vi um testemunho, e ela viu que, ela pensou: olha, só Deus sabe há quantos dias essa criança está sem alimento. Então imediatamente ela pegou um pão, entregou na mão dessa criança, e ela começou a observar que a criança comia o pão, migalha por migalha, migalha por migalha, e ela olhou para aquela criança e disse assim: coma o pão, pode comer esse pão. E a criança disse assim: olha, eu não como o pão porque eu tenho medo. E ela disse: mas medo? Medo do quê? Ela falou: eu tenho medo de quando terminar o pão, eu sentir fome novamente. Foi aí que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar fortemente no meu coração, porque aquela mulher, ela não decidiu ir lá só para uma missão, alimentar e voltar embora. Ela decidiu ficar, conviver e viver em comum com aquela sociedade, e viver em comum com aquelas pessoas. Ela poderia estar num lugar confortável, poderia estar tendo uma vida confortável, mas ela decidiu estar nas ruas todos os dias, coletando pessoas, curando suas feridas, alimentando, dando uma palavra. Mas o que me chamou mais atenção é que a forma que ela achou, que trouxe mais eficiência e que as pessoas mais precisavam, mesmo com tanta escassez de alimento, era a presença, era um carinho, era um abraço. Ela levantava pela manhã e passava o dia nas ruas com aquelas pessoas, um dia em comum. Aonde aquelas pessoas estavam, ela estava. Quando as pessoas choravam, ela chorava junto. Quando as pessoas sorriam, ela sorria junto. E o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração de uma comunidade tão generosa, com grandes feitos. Às vezes nós ficamos na dúvida e ficamos ansiosos no nosso coração, dizendo assim: mas será? Eu ajudei de forma tão simples, eu só dei uma palavra, a única coisa que eu consegui fazer nesse momento foi dar só um abraço, foi só olhar, eu não consegui dizer nada naquele momento, eu só ouvi. Eu quero te dizer nesta manhã, queridos, isso é comunidade. Os pequenos feitos, essas pequenas gotas que você está derramando nesse oceano, está fazendo esse oceano cada dia mais grandioso na presença do Senhor. Eu quero chamar a tua atenção e dizer que Deus nos aperfeiçoa nas pequenas coisas. É nessa pequena palavra que você deu, foi nesses 5 minutos que você passou e cumprimentou essa pessoa, foi nesse abraço singelo que você deu nessa pessoa, foi no emprestar os teus ouvidos para essa pessoa, foi no chorar junto, foi no sorrir junto, foi no comemorar as vitórias junto. Deus fez grandes coisas na vida dessa pessoa. Isso é viver em comunidade. E a partir daquele momento em que aquela criança foi se alimentando, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: assim como o corpo é necessário também o alimento da alma. As pessoas hoje, elas estão num momento tão desesperador, elas estão decidindo cada dia mais viver sozinha e estar só em meio a muitas pessoas. Isso é estranho, porque não é porque estamos aqui na comunidade em meio a 100 pessoas, nós estamos acompanhados. Às vezes estamos em meio a 100 pessoas e estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus falou forte ao meu coração, que é necessário nós olharmos para a alma daqueles que estão ao nosso lado, de oferecermos
um pequeno abraço, de oferecermos 5 minutos do nosso dia tão corrido e tão desesperador. Talvez nós tenhamos ajudado com o pão, com a cesta, com tantas coisas, mas nós vemos que estamos vivendo num mundo que pessoas estão, já foi falado aqui durante todo o mês, pessoas estão tirando as suas próprias vidas, pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão vivendo opressão, as pessoas estão vivendo momentos terríveis de dúvidas, e a única coisa que essa pessoa precisava nesse momento era de um abraço, é de um ouvido para ouvir, é de uma companhia para sentar junto, é de uma palavra de esperança, é de uma palavra de amor. Queridos, quando eu cheguei aqui nessa comunidade, eu cheguei desesperado, de forma financeira, vamos dizer, e essa comunidade me abençoou de forma grandiosa, e no momento lá não foi com dinheiro, não foi com ouro e com prata, mas no momento da intercessão, quando eu sentava ali, o pastor, ele pronunciava as palavras, dizendo que nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, nós não vivemos pelo que vemos, mas por aquilo que nós acreditamos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera de Deus. Todas essas palavras vinham com força no meu coração, dizendo: você é capaz, Deus te escolheu, você não é um acaso, você é um milagre do Senhor na terra, você pode viver o reino de Deus na terra, e tudo isso ia me fortalecendo e me motivando para sair da situação em que eu estava. Eu quero te dizer, querido, além de tudo que você está fazendo, dê um abraço na pessoa que estiver próximo de você, ouça o que ela tem a dizer, entenda o sentimento e o momento dessa pessoa, porque ela vai ver Cristo em você, e ela precisa de você, precisa de mim. Então, essa palavra me fez entender que nós temos que alimentar as pessoas espiritualmente. Viver em comunidade é todo dia estarmos alimentando, é trazermos a pessoa para perto, ou irmos para perto das pessoas, não deixar as pessoas viver sozinhas, não deixá-las achando que estão abandonadas, ou num quarto escuro. Uma palavra. Nós temos que viver uma comunidade diária. A gente veio de religiões que diziam: olha, terminou a reunião, aparte-se um do outro, porque senão vira fofoca, porque senão é isso, senão aquilo, senão vai ficar sabendo, senão vai ter que falar. Mas nós encontramos uma comunidade onde o Espírito Santo de Deus fala: chega para perto. Se você não concorda, aconselha. Se você sentiu o desespero dessa pessoa, abraça, chega para perto, ajuda, ouve, chora junto. E uma outra pergunta que fizeram para ela é: na onde que começa o amor? Ela disse: o amor começa dentro de casa. Quando você ama as pessoas que estão ao teu redor, o amor começa dentro de casa. Essa comunidade aqui é a nossa casa. Nós vivemos em família, em comunidade. Então, o amor está do teu lado. O amor está em orar junto. Amai-vos uns aos outros. E às vezes nós achamos que é necessário tantas coisas. Às vezes é necessário só uma palavra. Às vezes é necessário só um abraço. É só olhar para a face da pessoa e entender o momento em que aquela pessoa está vivendo. Viver em comunidade é algo maravilhosíssimo, é algo extraordinário, porque é você olhar para as pessoas e entender o momento em que essa pessoa está passando. Por um período, eu olhei para uma pessoa dentro da comunidade e falei: Senhor, eu não entendo o princípio dessa pessoa. Eu não consigo aceitar. Isso vai contra todas as diretrizes. Eu já tentei entender, Senhor, isso que está acontecendo, mas não consigo. E no meu coração veio: o meu pastor é uma pessoa muito sábia. Ele sempre direciona. Ele sempre tem uma palavra que esclarece a tua mente, que tira a tua dúvida, que te traz uma nova visão sobre aquilo. Eu falei: eu vou falar com ele.
E a pergunta que eu vou fazer, pastor, por que o senhor continua deixando essa pessoa assim? Por que ela deve continuar ali? Por que ela pode continuar falando esse tipo de coisa? E você sabe o que o Espírito Santo de Deus foi falando no meu coração dentro de alguns dias? Poucos dias o Espírito Santo de Deus foi falando bem assim, olha, viver em comunidade é viver de forma democrática. Viver em comunidade é você entender o momento em que aquela pessoa está passando e o pensamento dela naquele momento. Viver em comunidade é entender a doença do outro e ajudar a curá-la. Viver em comunidade é ver a tristeza do outro e chorar junto. Você pode não estar entendendo essa pessoa agora, mas Deus está aperfeiçoando ela. Você pode não entender o pensamento dessa pessoa agora, mas Deus está aperfeiçoando os pensamentos dessa pessoa, ou os seus. Isso é viver em comunidade, é viver em paciência e esperar no Senhor, esperar o Senhor aperfeiçoar tanto os outros quanto a nós mesmos. Isso é viver em comunidade. É aí que nós quebramos toda a religiosidade, porque para estar aqui você tem que ser A, B, C, D, E. E as pessoas andam que nem um robozinho, e às vezes isso faz mal, isso mata pessoas, isso tira as pessoas do Evangelho, mas a comunidade de Cristo, viver em comunidade segundo a Bíblia é viver em liberdade. O fardo é leve, ele é suave, ele traz paz, ele nos corrige, ele nos cura. Esse é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que nos cura, que nos traz paz. Viver em comunidade. Só funciona com o pastor Roger, só. Ele combinou. É tão sério isso, queridos, que eu vi a minha esposa, ela é bem fechada na dela. Está caindo o mundo aqui, eu falo para ela, ela vai dar certo. Está aqui, vai dar certo. E ela calada, e o dia normal, depois calada, e vamos, e vai indo, e passa uma semana, passa 15 dias, e um dia eu resolvi fazer a pergunta para ela. Eu olhei para ela e disse assim: amor, está tudo bem? Você quer me falar alguma coisa? E ela simplesmente desabou em choro. Ela não ia falar, queridos, ela não ia desabafar, ela não ia me procurar para conversar, porque ela estava esperando um porquê que você está assim. Posso te ajudar? Esperando um abraço. Talvez a pessoa que está do teu lado, ela está precisando de um abraço, está precisando de uma conversa, está precisando de ser ouvida. Quantas pessoas estão entrando em depressão dentro da própria casa? Filhos depressivos dentro do quarto, mães, esposas depressivas na cozinha, pais depressivos na rua e no trabalho. Por quê? Porque não estão em comum, não estão vivendo em unidade. E é tão simples e é de graça, é um abraço, é uma pergunta, é uma conversa, é um momento perto. Hoje eu quero honrar a vida de algumas pessoas que fizeram muita diferença dentro da minha casa, e por causa da comunidade. Uma delas, eu olhei quando chegou dentro da minha casa, chegou para discipular minha filha, ela chegou toda timidazinha, ela mal me cumprimentou, e eu falei: Senhor, essa menina, sabe que elas, lá entre elas, elas conversam, porque, bom dia, paz, com licença, e eu falei, ela veio para discipular. Geralmente a minha percepção de discipulado é alguém que fala muito, alguém que chega e ela chegou. Essa menina é a Mavi, ela chegou quietinha, foi lá com a Abigail, tudo quietinho, e eu percebendo aquilo depois uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e num período para frente eu ouvi a minha filha falar bem assim, ouvindo aqui sobre a importância do discipulado, do estar em comum, do viver junto, do 1 a 1, do estar próximo. Ela dizendo assim: pai, eu não sei o que seria da minha vida sem o discipulado. Tem coisas que eu falei, que me trouxe leveza, que me trouxe paz, que transformou a minha vida,
Eu entendi o que é amar Cristo, o que é amar a igreja de Cristo. Eu entendi como me portar, como me vestir, como estar em comunidade. Eu me sinto amada e amo. Eu quero estar. A Rebeca, indo lá em casa, chega lá, de repente, eu vou lá na Rebeca. São pessoas que fazem a diferença na vida da minha filha. E eu vi isso com os meus próprios olhos. Então eu quero convidar a comunidade para se aproximar de alguém. Esses dias o pastor me direcionou para perto da vida de uma pessoa e isso tem sido extraordinário, queridos. Você evita a morte, você evita a tristeza, você evita a fadiga, você evita o desespero. Eu quero te dizer que as pessoas que estão ao teu lado, elas estão vendo Cristo em você, e elas querem um abraço de Cristo, uma palavra de Cristo, elas querem a companhia de Cristo, e tudo isso está em você, está em mim. Isso vai transformar vidas. Não deixe a solidão matar pessoas, não deixe o desespero tirar as pessoas de Cristo. Não deixe o reino ser saqueado pela solidão, pela depressão, pela opressão. Eu quero te dizer, há um Cristo de amor, um Cristo que pode transformar vidas, e esse Cristo está em mim, está em você. Chegou um menino da minha comunidade, que eu não posso falar o nome dele, que ele está aqui, é o Igor, eu não ia falar. E nós tendo um discipulado, que gostoso, que diferente, é diferente de cultuar junto. E quando foi um dia, ele tinha um assunto muito sério, e ele chegou e a gente conversou, eu falei, cara, eu também tenho um assunto sério desse aí também. Eu discipulei ele, me discipulou, e ele falou bem assim, pastor, hoje foi um dos maiores discipulados que a gente teve. A gente chorou junto, a gente conversou, eu ajudei ele, ele me ajudou. É melhor que ande em dois, porque se um cai, o outro levanta. Se um está fraco, o outro fortalece. Se um precisa de palavra, o outro entra com palavra. Essa é a palavra dessa manhã. Esses dias lá na empresa, no momento que estamos passando, a gente foi cortando custos, fui demitindo pessoas, infelizmente. E eu demiti um menino que eu amo ele, fundo do coração, eu chamei ele lá e falei, cara, infelizmente, tá assim. E aí entramos naquele período de 30 dias, onde está cumprindo aviso, e eu vi ele chateado, ele triste para lá, eu triste para cá, sem saber o que fazer. E a gente vai indo e vai, e eu falei, cara, vamos se acertar para você prestar serviço. E a gente foi conversar no dia. Depois daqueles 30 dias de aviso, a gente sentou para se acertar. Ele olhou para a minha cara e começou a chorar. E disse assim, eu não quero sair daqui. Eu amo este lugar. Eu amo a sua pessoa. Eu quero continuar. As pessoas estão mandando, sai fora, não sei o quê. Mas eu não, eu amo. Sabe o que eu vi nisso, queridos? Está em comum, está em unidade. Ele falou bem assim, olha, naquele momento ele até disse assim, olha, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, não, depende da forma que a gente usa o dinheiro, eu falei para ele. Mas o que ele quis dizer naquele momento? Ele quis dizer que não estava ali só pelo dinheiro, ele não estava ali só pelo emprego, ele estava ali em unidade, estava ali em amor, ele estava ali porque ele amava estar naquele lugar, amava as pessoas que estavam naquele lugar e amava o que faz. Eu quero te convidar, queridos, a trazer as pessoas para viverem em unidade, em comunidade a partir de hoje. É muito além do dinheiro, é muito além do lugar, é muito além das coisas. Viver em comunidade é algo rico, algo precioso. E eu quero te chamar a refletir, porque eu vivi isso na pele, no dia a dia. Deus, Ele tem multiformas de trabalhar, como foi dito aqui já. E às vezes nós não entendemos o trabalhar de Cristo. E ali atrás, há pouco tempo atrás, a pessoa ligou, precisando de emprego, passando necessidade. Não falo isso para desabafo não, queridos, eu falo isso para que você entenda a forma de Deus trabalhar. Olha que lindo. E eu já conheci as pessoas, e eu disse, não Deus, nem. E só que sabe o que essa pessoa falou no meio da conversa?
não é pelo dinheiro, não é porque eu sou profissional, eu consigo, é por Deus, eu preciso de Deus, eu preciso ir para um lugar onde eu congregue, que eu participe de um encontro, eu falei, agora isso é covardia, falar que é por Deus é diferente. E aí eu olhei para minha esposa e falei, amor do céu, e agora? Nós já tentamos uma vez, já tentamos duas, ela falou, agora vai ter que tentar 3. E nós dissemos sim, arcamos com custas, com mudança, abrimos empresa, fizemos, e aconteceu, trouxemos a pessoa para o encontro com Deus, trouxemos para o encontro de casais, Bíblia, livro, carne assada, comunhão, mesa, abraço, choro junto, direcionamento, tudo que estava ao nosso alcance, tudo que estava ao nosso alcance. Depois de alguns meses, essa pessoa disse assim, olha, esse lugar não é para mim, não é por isso, não é por aquilo, mas não dá, não quero mais, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, olha você como que está e olha a minha vida, e irá lá, e começou, queridos, e eu não gostei muito dessa comunidade, e porque eu queria que alguém falasse comigo, que Deus falasse comigo, e eu queria a revelação, e a igreja já não estava bem, eu já não estava bem, minha casa não era boa, a empresa não era boa, nada mais era bom, queridos. Essa pessoa mentiu e de repente foi embora, debaixo de mentira, deixou coisa para trás, deixou prejuízo, deixou empresa para trás e foi, falando mal. E aí eu fui lá e falei com Deus, falei, Senhor, nunca mais eu ajudo desse jeito, aqui não é para mim, olha o tamanho dessa ingratidão que eu estou sofrendo, olha esse tipo de pessoa, eu fui ingênuo, eu fui isso, eu fui aquilo, por quê? Aí depois eu olhei para minha esposa e falei, mas também nós já sabia, a gente trouxe já sabendo, a gente sabia, oramos para que não desse nisso, mas a gente sabia que podia dar nisso, infelizmente deu, deixa aí, vamos orar, vamos tirar do coração, vamos, e aí nós choramos junto, teve dia que nós choramos o dia inteiro, choramos meio período junto, por causa do dinheiro, por causa das ingratidões, por causa das palavras, por causa da fofoca, e porque não deu certo, porque não ficou em Cristo, mais uma vez, nos decepcionamos. Mas essas pessoas estão lá onde estão, pastor, elas encontraram uma comunidade lá, e pessoas que eu nunca levei para o encontro com Deus, ela está levando, literalmente levando para os encontros com Deus, e estão fazendo células semanais lá. Depois eu fui entender o trabalhar de Deus, por causa do dinheiro, por causa da posição, por causa de todos os constrangimentos que eu passei, fiquei muito furioso, mas são multiformas de Deus trabalhar, isso é viver em comunidade, é entender como Deus está trabalhando na vida de cada um, no momento dele, da forma dele, e nós estamos aqui para servir, para amar, para perdoar, para continuar. Então eu quero te convidar a virar o teu foco para esse âmbito da comunidade, do estar junto, do entender o momento daquela pessoa, do entender os porquês, e talvez não tenha razão dela ter feito aquilo, mas você, em Cristo, acreditar que fez parte do processo para crescimento. E ontem, um cunhado meu, que há 20 anos eu não conseguia levar ele para o encontro, a minha irmã ligou dizendo assim, olha, ele está indo para o encontro, escreve uma carta. Essa minha irmã, há 30 dias atrás, olha, vamos escrever uma carta, porque foi para o encontro. Eu olho lá as fotos, tem pessoas recebendo uma palavra, não sei como, não sei qual o conhecimento, mas Deus sabe. Então está acontecendo, pessoas que estavam na bebedeira, na prostituição, no adultério, na mentira, agora estão falando de Cristo, estão vivendo em comunhão, estão vivendo em Cristo, e estão levando pessoas a Cristo. Então eu quero te dizer, basta apenas acreditar, invista o seu tempo, invista seu abraço, invista as suas palavras, invista no reino de Deus. Nós temos que viver o reino de Deus na terra. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Nós vamos encontrar pessoas cansadas e oprimidas,
Aqui, além de uma comunidade, pessoas precisam ser tratadas, é um hospital espiritual. Tem pessoas doentes aqui precisando de você, enfermeira, de você, enfermeiro, para dar uma palavra, um curativo de cura. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir para que você se colocasse de pé. Nós vamos orar. Porque hoje, você viver em comunidade e deixar o Espírito Santo de Deus, ter calma para entender, o Espírito Santo de Deus, ele responde todas as coisas do nosso coração. E hoje, pastor, sobre a pessoa que pensa em conversar com o senhor, de extrema necessidade na comunidade, pessoa excelente, independente da minha forma de entender Deus na sua suprema sabedoria, eu entendo. E eu fiquei olhando à volta, como faz, como cuida, como ama, como protege. Falei, meu Deus, quem sou eu para questionar o trabalho do Senhor? Aí vai eu lá nos Salmos. Aí eu vejo ali aquela pessoa tímida e eu fico pensando, meu Deus, olha o tamanho da diferença que fez na vida da minha filha. Não sei se ela falou lá no quarto, mas acho que um abraço, pastor, resolveu tudo. Nós temos que amar mais. Nós temos que abraçar mais. Eu não consegui falar te amo na minha infância. Quando minhas filhas nasceram, eu vi o amor nascer. E eu falo te amo, só que um te amo tão estranho. E a minha filha começou a insistir em falar, pai, eu te amo. De repente, do nada, entrando no carro, na empresa, na frente dos outros. E aí eu pensava assim, tá bom, eu sei que você me ama, mas você fica toda hora, né? Pai, te amo. Ficava meio sem graça. Aí nós estávamos aqui na igreja, de repente, pai, te amo. Isso quebrou algo dentro de mim. É de extrema importância ouvir um te amo da minha filha. E hoje eu consigo dizer assim, em qualquer lugar, em qualquer momento, filho, eu também te amo. Não sei se você tem resistência para dizer te amo, ou para ouvir um te amo, para dar um abraço ou receber um abraço. Mas eu quero dizer que tudo isso pode ser mudado, vivendo em comunidade, vivendo o reino de Cristo na terra. As pessoas que estão à tua volta precisam desse abraço, precisam desse te amo, precisam desse momento. E nós vamos orar para Deus tirar todo o bloqueio, tirar todas as setas, tudo aquilo que foi implantado em nós. O Senhor vai tirar, para que nós possamos viver literalmente uma comunidade, por onde nós passarmos, o amor e o brilho de Cristo possa tirar toda a escuridão da vida das pessoas. Pode cantar um pouquinho, eu sei que o Espírito Santo de Deus já... Enquanto eles louvam, querido, fala com Jesus. Fala, Senhor, eu preciso falar mais, eu preciso abraçar mais, preciso me doar mais. E Ele pode nos dar um novo coração, queridos, porque Ele é Deus. Como fruto desse novo coração. Sim, Jesus. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa. Isso é muito precioso. Como é maravilhoso ter comunhão com você, meu querido. E assim vem se você puder, abraça quem está do teu lado, a sua família. É o momento para você dizer eu te amo. Me desculpa, me perdoa. Quero orar por você, ora por quem está ao teu lado. Abençoa a vida do teu filho, abençoa a vida da tua esposa,
Abençoe esse amigo, esse irmão do lado, se você tem liberdade. Mas diz, nós somos uma família em Cristo. Vivemos em comunhão, em comunidade em Cristo. Unidade. Eu preciso também. Sim, Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. No Senhor eu tenho visto, Pai, multiformas de ensinar. Senhor, e assim como muitas vezes chegaram em mim dizendo que eu vou te ensinar o que fazer, o teu Espírito Santo disse, olha, eu quero te ensinar o que não fazer. Tenho entendido de forma tão maravilhosa a tua palavra, essa vivência, Senhor. E eu quero pedir que os meus irmãos que estão orando pela sua família, aqueles que estão em casa, aqueles que estão chorando agora, Senhor, porque essa palavra não é minha, é do teu Espírito Santo que veio para nós nessa manhã. Quero pedir que o Senhor cure esse coração, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê direcionamento, ó Pai, através da tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a viver em comunhão. Obrigado, Senhor Jesus, Pai, por nos ensinar a entender a vivência e o pensamento momentâneo do nosso irmão. Obrigado, Senhor, pela paciência que o Senhor está nos ensinando a ter, Senhor, com aqueles que ainda, Senhor Jesus, Pai, talvez não esteja segundo os nossos pensamentos ou as nossas vontades. Obrigado por estar dando paciência para os nossos irmãos, Senhor, que estão, ó Pai, nos suportando, que às vezes olham para nós e não entendem, Senhor Jesus, Pai, porque fazemos ou falamos, mas o Senhor tem dado paciência, tem dado amor e tem dado graça dentro dessa comunidade, e é por isso que somos prósperos, e é por isso que somos abençoados. Então te agradecemos nessa manhã, Pai. Eu declaro bênção sobre a casa de cada família, daqueles que estão aqui, daqueles que estão no lar, daqueles que vão ver essa palavra depois, Senhor. Que a tua paz, que a tua graça, que o teu amor, que a tua bênção, que a tua prosperidade entre nesse lar e nessa casa, desde o portão da frente até, Senhor Jesus, os muros do fundo. Cubra toda esta casa, Senhor, com a tua bênção. É o que eu te peço, Pai, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você agradecesse ao Senhor Jesus com uma forte salva de palmas.